No livro 60 Dias de Neblina, da escritora Rafaela Carvalho, ela dá uma dica simples, porém certeira. Colhe nas mães, aprenda com elas. E com essa ideia na cabeça, nós hoje conversamos com duas mães atípicas que encontraram a cannabis como uma grande aliada no tratamento dos seus filhos. Essa matéria serve de inspiração para mães atípicas que estão começando as suas jornadas. Primeiramente, vamos conhecer a história da doutora Lígia Eric Silva Santos, médica de família e comunidade, que tem se dedicado nos últimos anos ao estudo e pesquisa do uso clínico da cannabis medicinal em diversas patologias, inclusive no transtorno do espectro autista, que é o diagnóstico do filho dela, o Henrique, que tem 6 anos. Eu sou médica de família e comunidade, né? Então, eu terminei a faculdade, já veio a surpresa que eu estava gestante. Então, eu comecei a profissão sendo mãe e gestante já. E aí, veio o nascimento do meu filho, o Henrique. Ele hoje tem 6 anos. E o Henrique teve o marco do desenvolvimento, assim, dentro do normal, até a gente reconhecer um atraso de fala. Então, às vezes, essa questão, o pai dele também é médico. Então, eu acho que essa questão da nossa profissão nos ajudou um pouquinho a gente perceber que algo não estava correto quando começou essa questão do atraso da fala. E a gente percebeu esse atraso, a gente buscou ajuda. No início foi muito demorado, eu acho que ele tinha mais ou menos uns 2 anos, eu não me recordo muito bem, mas demorou muito a questão do diagnóstico. Eu acho que esse é um dos problemas, né, da questão do autismo, porque às vezes alguns profissionais ficam esperando um tempo para chegar a fechar esse diagnóstico. Mas a gente procurou ajuda, a princípio a neuro que a gente foi, ela não fechou o diagnóstico, ela quis fazer algumas avaliações, e a gente, meio aflitos, nós procuramos um outro profissional, que é um psiquiatra, e esse psiquiatra que fechou o diagnóstico de autismo do Henrique. Por mais que a gente já pensasse que algo não estava indo na normalidade do desenvolvimento de uma criança, muitas pessoas falavam, mas cada criança tem o seu tempo, mas fulano começou a conversar muito tarde e acaba sendo familiar. Mas a gente tem que perceber que não é assim. Cada criança tem um tempo, mas se está muito atrasado, você já tem que começar a buscar o profissional para a gente reavaliar. E foi isso que a gente fez, falou, poxa, mas tem alguma coisa que não está certo, então a gente buscou o psiquiatra e sentado, eu lembro até hoje, quando a gente estava lá sentado, o médico, ele tem transtorno do espectro autista. Então isso foi um boom, né? Foi um choque, estava eu, o pai e o avô na hora, então assim, foi bem chocante o resultado, por mais que você acha que o filho tem, falar que o filho tem, dá certeza, é difícil. Mas aí a gente já fazia, o Henrique já fazia várias terapias, porque a gente já sabia que não tinha alguma coisa que estava errada, então o Henrique já fazia várias terapias, mas o diagnóstico em si deu uma balançada. Eu acho que mais no pai dele do que em mim. O pai entrou em comunidades de mães e pais atípicos e virou aquela confusão. Então, a gente aceitou, por mais que ficou confuso em nossas cabeças, nós aceitamos o diagnóstico, buscamos aprimorar mais, como o médico pediu, mais terapias, então a gente foi em busca dessas terapias, e depois a gente passou com uma outra neuro, falou assim, vamos ter um diagnóstico de um outro profissional, já que a gente teve do psiquiatra, na verdade a gente não teve da neuro no início, depois a gente teve do psiquiatra, então vamos procurar um outro profissional, neurologista pediátrico, vamos. A gente foi, e a neuro realmente esteve de acordo com o psiquiatra, fizeram as escalas, e o Henrique enquadrava, sim, no transtorno do espectro autista, de nível 1 a 2. Ele tá entre esse nível aí de suporte. E foi isso. E a partir disso, foram buscas constantes, é um aprendizado, né? Porque a criança autista, ela ensina pra gente o tempo todo um carinho, eles têm um carinho por você e ao mesmo tempo eles não demonstram, e isso é gostoso, porque você fica correndo, tentando buscar aquele carinho do filho, mas eles são uma bênção, essas crianças desenvolvem bastante, né, um lado, eles têm uma habilidade aí, cada um no seu contexto. Mas foi isso, depois do diagnóstico, nossas vidas mudaram. Já a Michele Godas, mãe do Lorenzo, portador de síndrome de Dravet, conta o impacto do tratamento com o CBD na qualidade de vida do Lô e também de toda a família deles. Ele mesmo com 6 anos, né, e mesmo tomando desde os 2 anos, pelo menos, ele não tem o controle total das crises, né? Literalmente não tem. O Lorenzo ainda convulsiona 40 em 40 dias, de 2 em 2 meses, quando fica doente pelo menos uma vez por mês. Só que antigamente o Lorenzo, ele era exatamente um Dravet, né? Quando eu falo que ele era, além dele ter todo o atraso global, né? Porque o Lô, ele tem o atraso do desenvolvimento, atraso da fala, atraso motor, traz o autismo, ele é uma criança de suporte 2 e daí por diante. Eu tô tendo até dificuldade de escutar, porque, por exemplo, agora eu tô na clínica com ele.
ele melhorou muito. Ela trouxe a qualidade de vida para ele. Porque antigamente ele convulsionava mensalmente, 2, 3 vezes por mês. Só que quando ele tinha uma crise, quando ele ficava doente, tomava banhos quentes, um lugar muito calor, lugar muito barulhento, luzes, muita gente, tudo era motivo para o Lorenzo convulsionar. As convulsões ela vinha que a gente nem sabia de onde era. E principalmente quando ele vinha em quadros infecciosos, eram as piores crises. E essas crises eram crises que demoravam 1 hora, 40 minutos, 1h30. Então, assim, na maioria das crises eu tinha que correr para uma emergência. O Lorenzo foi para inúmeras UTIs, né? Ele foi entubado e daí por diante. Então, com o passar desse tempo, então olha só, a gente está falando que ele inicia o CBD com 2 anos e hoje ele tem 6 anos. Há mais ou menos 1 ano e meio, graças a Deus, o Lorenzo não precisa mais ser internado por conta da epilepsia, né? Por conta do Dravet. O Lorenzo, ele foi internado, mas porque ele teve uma pneumonia, né? As crises do Lô hoje são crises curtas. São crises que duram no máximo 1 minuto, né? Então, isso traz muita qualidade de vida para ele e para mim, para o pai dele, para todo mundo que convive com ele. Porque hoje a gente já não tem mais tanto medo de viver, de expor ele, né? Porque, além de tudo isso, com o passar do tempo e ele ficando mais velho e daí por diante, nós perguntamos para essas mães também, naquele clima de mãe para mãe, o que elas falariam para uma mãe que acaba de saber um diagnóstico de um filho atípico. A doutora Lígia destacou a importância do amor. Não tem como eu falar para uma mãe, se acalma naquele momento, porque é um diagnóstico novo, a gente fica... eu não sei, é uma sensação boa, ruim, a gente tem uma mistura de sensações ao mesmo tempo. Mas assim, o amor, ele parece que cresce de um jeito na gente, com essas crianças atípicas que deixa a gente, assim, inerte. O que eu falo para as mães é que tudo é novo. Tudo é novo. Você vai se deparar com vários obstáculos nessa vida, você vai deparar com preconceitos, porque infelizmente isso ainda tem bastante, mas lutem pelo direito dos filhos, dê carinho aos filhos. Às vezes, aquela birra não é só uma birra que a criança está fazendo, então busca confortar, busca tentar amenizar aquele sentimento da criança, seja presente a essas crianças, não só as crianças atípicas, todas as crianças, elas precisam desse amor da mãe, do pai, do familiar em geral. Então, assim, mais para as mães que a gente acaba se perdendo em algum momento, não é fácil educar uma criança dessa, mas assim, o amor, o carinho e o respeito com eles, eu acho que é o primordial. Respeitar o tempo deles, entendê-los e sempre buscar ensinar e ajudar. Sempre aquele trabalhinho de formiguinha, todos os dias a mesma coisa e bem pouquinho. E a Mi complementou sobre como uma rede de apoio às mães é fundamental para proporcionar suporte emocional, prático e social durante a jornada da maternidade atípica. Se você encontrasse uma mãe, né, que você falaria para essa mãe, né, tipo, calma, vai passar, parará. Não. Porque eu acho que assim, não vai passar, não é de uma hora para outra que vai passar. Você vai sofrer, é triste, dói muito, sabe? Mas você precisa arrumar uma rede de apoio, né? Eu acho que toda mãe, toda família cuidadora, seja de qualquer síndrome, de qualquer comorbidade, precisa se construir rede de apoio. Sem rede de apoio, nós não somos nada. Eu falo que graças a Deus eu sou quem eu sou, porque graças a Deus eu tenho uma grande rede de apoio, graças a Deus. Então eu sou muito grata a isso. Mas eu falaria isso, sabe? Procurar uma rede de apoio. Porque vai doer, vai sofrer. Não tem milagre. Pelo menos para a doença do meu filho ainda não tem a cura, sabe? E a partir do momento que você tem essa rede de apoio, não só para você conversar, não só para você desabafar, mas alguém sim que fica com o seu filho para você poder dormir uma noite, sabe? Um revezamento de um hospital. Alguém que te dê um abraço num pós-crise e daí por diante. Então, a primeira coisa que eu falaria seria isso. E a segunda coisa seria, se a sua opção é entrar com a cannabis, não espere milagre. Não espere. Tenha paciência e acredita. Vai estudar, vai ler, vai conversar com pessoas que são expert nisso. Que hoje, graças a Deus, a gente tem acesso, coisa que a gente não tinha antigamente. Um feliz Dia das Mães a todas as mães. Informações sobre os principais estudos e relatos de mães vocês encontram no cannabisesaude.com.br.